Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje a gente vai comentar o capítulo 105, ainda do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Nem Todos, baseado numa fala que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28, que diz assim: E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a orar. E aí, está falando da seleção de Jesus de alguns discípulos? Para que o momento especial era esse? Pois é, gostei muito do capítulo, convido a todos a lerem. É muito interessante e é importante a gente entender, na visão de Emmanuel, algumas colocações do Evangelho, né? E aí, esse capítulo vem. Primeira pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é: estamos prontos para as tarefas espirituais? Nós estamos prontos para. Porque, assim, muitas vezes, né, as pessoas, quando falam em trabalho, falam em questões espirituais, as pessoas se ligam muito a grandes espíritos, né? É, a missão que alguns espíritos tiveram. Mas, assim, e aí, às vezes, a gente fala assim: ah, mas eu vou fazer um trabalho, vou lá no centro, eu vou lá, vou dar passe de limpeza, eu queria fazer uma grande tarefa, eu queria ser um bom orador espírita, eu queria ser um médium que não fosse questionado, enfim, existem vários questionamentos que nós, enquanto seguidor de Jesus, nos colocamos. E aí, esse capítulo aqui vem perguntar assim: e aí, você está pronto? Você realmente quer? Você está pronto para as renúncias? Né? Porque assim, Jesus foi aquele que, tudo bem que ele estava pronto para isto, né? Ele estava pronto, ele era um espírito que estava pronto, mas ele renunciou até a própria vida dele. Ele deu a vida dele para os outros, né? Paulo, depois da conversão, ele se doou, ele morreu em prol do evangelho. Assim como muitos outros, né? Chico, mais recente, foi uma das pessoas que trabalhou e vivenciou a vida inteira em prol dos ensinamentos do evangelho. E aí, assim, eu quero fazer uma tarefa, eu quero ser uma médium que dá incorporação, eu quero, mas eu estou preparada para isso, né? E aí, nesse capítulo, ele diz que nem todos estão preparados. Basta que Jesus, ele chamou lá Pedro, João e Tiago, né? Lembrando que esse João e Tiago, eles eram os irmãos, tá? Porque tem o outro Tiago, o Tiago menor, né? E, e por que que dentro os 12 discípulos ele escolheu esses? Foi porque, na verdade, ele conseguiu ver aqui, nesses três, algo que os outros ainda não teriam condições de Lembrando que ver. para contextualizar, né? Isso que, só para contextualizar para o pessoal que não deixa claro na passagem, é que o Jesus convida para aquele evento do Monte Tabor, onde tem a transfiguração, a comunicação mediúnica, que não fica claro aí no Isso, capítulo a que se refere. exato. E essa conversa aqui, né, essa manifestação que ele faz foi com Elias e Moisés, do qual os discípulos, esses três, participaram e viram. E diz, né, que Pedro ficou tão deslumbrado, que ele ficou tão eufórico, que ele ficou assim tão maravilhado com a situação, que ele não queria voltar, né, do local. Ele não queria sair dali do monte, né? E que ele queria, inclusive, montar uma cabana e ali ficar. Mas Jesus disse: não, não é assim. Olha, e ainda Jesus precisou pedir para que esses três não fizessem nenhum comentário com os outros discípulos a respeito dessa situação, né? Porque eles não iriam entender, eles não iriam compreender. Então, aqui teve que ter aqui talvez, sei lá, Jesus achou que se levasse o outro,
que o cara não ia aguentar e fosse falar. A gente não sabe o que ele viu, mas alguma coisa que ele chegou a ver para poder levar somente esses três. Alguma coisa eles tinham de diferente em relação aos demais, né? Então, mas a grande pergunta é: nós estamos prontos para as renúncias que temos que fazer em prol do evangelho, né? É, assim, essa renúncia, né? Às vezes a gente fala assim, porque o Brasil, para realmente ser a Coração pátria do do mundo. evangelho, coração do mundo, a gente precisa aqui amadurecer e a gente precisa de ter uma questão coletiva, né? Para que realmente seja o coração do mundo. E aí, essas tarefas e essas renúncias é de toda a população que existem aqui no Brasil, né? E aí é que ficam as questões, né? Até que ponto nós estamos prontos para isso, né? E aí ele diz assim, que não se confia grandes tarefas às pessoas que só têm boa vontade, né? Então, vamos lá, eu vou confiar, eu vou ao médico, né? Eu vou fazer uma cirurgia e de repente o médico não está lá, passou mal, e a gente não vai sair no corredor e vai falar assim, olha, quem é o médico aí que pode me operar, né? Porque a gente não vai confiar o nosso corpo em qualquer pessoa, né? Não é porque o cara tem boa vontade que ele pode sair operando qualquer um. E aqui vale a mesma situação. Então, não é para qualquer discípulo ou seguidor de Jesus, ou para qualquer ser, que a gente vai confiar grandes obras. Não basta só ter boa vontade, é preciso ter conhecimentos. Não é isso, Lívia? O que É você isso completa? mesmo. Inclusive, o Emmanuel finaliza o capítulo com um puxão de orelha bonito, que a gente quer muito as coisas para nós, né? Só que poucos querem, ele diz, raríssimos querem educar e servir. Educar-se e servir. Então, é o que você falou sobre adquirir conhecimento, realmente estar preparado em todos os aspectos, e servir, que é o principal, né? Dar de nós, ao invés de nós querer sermos os escolhidos, os beneficiados. Esse capítulo me fez pensar muito também no quesito da nossa relação com a espiritualidade, de ficar com exigências, né? Por exemplo, no aspecto mediúnico, de querermos determinadas manifestações. Se nós somos assistidos, nós às vezes procuramos o centro porque queremos a mensagem de alguém, ou se a gente está na reunião mediúnica, a gente quer receber mensagens de espíritos importantes. Ou se nós participamos como médiums, nós queremos ser os médiums de espíritos equilibrados, nós queremos ser o médium de destaque, nós queremos que o nosso grupo espírita seja aquele que recebe mais mensagens ou que faz belas psicografias. A gente sempre quer, né? A gente quer, muito envolvidos em posição de destaque. E assim, o Espiritismo, com as obras subsidiárias principalmente, né, nos mostra o serviço que a espiritualidade tem nesse intercâmbio que faz com a gente. E é nítido nos exemplos, né, que a gente vê nos livros, como que quando a gente vê os exemplos, a gente fala assim, nossa, os encarnados acham que estão preparados, mas mais atrapalham que ajudam. E nós aqui, encarnados, temos um comportamento assim, a gente está fazendo tudo certo, a gente merece, e a espiritualidade não nos ajuda. Um egoísmo, uma pretensão absurdas, né? E aí vem esse capítulo dizendo, nem todos. Espera lá, vamos fazer a nossa parte, que não tenhamos dúvida, a espiritualidade está fazendo a parte deles. Cabe só a nós fazer a nossa parte, educar-nos, servir aos outros e esperar as coisas acontecer, esperar de acordo com a sabedoria de Deus e deixar o trabalho da espiritualidade fluir naturalmente. É exatamente isso. E é isso que a gente tem que aprender, né? É isso aí. Né? Vamos então Vamos ao lá. nosso encerramento? Comigo, né? Hoje é. Então vamos lá, respirando bem fundo, relaxando os nossos organismos físicos, acalmando o nosso campo emocional e psíquico, tentando sentir as bênçãos que a espiritualidade nos oferece nesse momento,
momento em que estamos em contato com palavras do Evangelho, com alertas que tão carinhosamente o Emmanuel nos passa através desse livro, com o objetivo de que possamos dar um passo mais firme a cada dia, subir um degrau com mais certeza de que estamos no caminho certo, principalmente aceitar os desafios da encarnação, com suas renúncias, com seus esforços que nós mesmos precisamos fazer. Que possamos sentir todo o carinho que a espiritualidade nos destina, sentindo o reflexo desse carinho no nosso próprio organismo físico, que os pontos que são os nossos desafios, que são doloridos, que são problemáticos, possam receber essa luz e principalmente que a nossa mente possa iluminar para entendermos os motivos desses problemas físicos, o mesmo para o campo emocional, para o nosso ambiente espiritual, que nós tenhamos a certeza de que podemos mudar o panorama, mudando os nossos sentimentos e pensamentos. Estendemos essa reflexão e esse carinho a todos aqueles que convivem conosco no dia a dia, envolvendo o nosso lar em muita luz, todos os cantos, todos os cômodos, todos os corações e mentes, de encarnados e desencarnados, que o nosso ambiente doméstico seja de paz, de harmonia, principalmente de aprendizado, que possamos estender essa luz para todos os nossos vizinhos, envolvendo a nossa cidade, nosso estado em muita luz, envolvendo todas as instituições religiosas, instituições que fazem bem para a sociedade, instituições educacionais, tocando os corações de todos aqueles que fazem seu trabalho com amor, com boa vontade e que buscam o esclarecimento para fazerem o melhor, para darem o melhor de si no dia a dia. Encontramos essas nossas vibrações como um todo, que envolveu todo o nosso Brasil, todo o nosso planeta Terra, de diferentes lugares, que possamos acompanhar essas vibrações, que possamos mentalizar o nosso globo terrestre todo iluminado, que rajadas de luz desçam sobre os países, envolvendo seus gestores, envolvendo toda a população, em especial os locais de maior sofrimento, em guerras, conflitos de todo tipo, fome, orgulho exacerbado, solidão e depressão exacerbadas, que todos esses corações sofridos, todos esses corpos e mentes doloridos possam receber o amor de Deus, possam receber alívio de suas dores e despertar dos seus corações com esperança de dias melhores. Vibremos em especial o nosso querido Brasil, envolvendo a capital Brasília, representando todo o poder público em todos os níveis, em todas as autarquias, que possam todos aqueles envolvidos com esse contexto receber amor em seus corações para tentarem fazer o melhor pelo nosso querido Brasil. Direcionamos também as nossas vibrações ao outro lado da vida, a todos os sofredores, os que estão sem entender a desencarnação, sem entender o mundo espiritual e principalmente àqueles que ainda persistem no mal, que recebam as nossas energias de amor para derreter essa crosta que fizeram em torno dos seus corações e deixar fluir a luz que existe dentro de cada um. Já que todos nós, persistindo no mal ou já caminhando no bem, todos nós somos essência divina. Que possamos assim deixar as nossas vibrações finais para que a espiritualidade amiga utilize quando for mais, onde for mais conveniente e que possamos nos manter atentos, nos manter doando energia para que a espiritualidade possa nos usar como ferramenta sempre que precisarem. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Um abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima.